Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, Reencarnação. Semana passada nós paramos num ponto aqui em que André Luiz está questionando, na verdade, com as suas dúvidas, questionando Alexandre, por que eles não poderiam já resolver rapidamente a situação ali do reencarne do Segismundo, né? Sem muita necessidade ali da aproximação que ele estava tendo com o Adelino, que seria o pai dele, todo esse cuidado, essa preocupação que existe nessa preparação toda, né, da aproximação dos espíritos, da reconciliação. E André Luiz, para ele já teria, né, conforme ele fala, já teria resolvido de uma forma mais rápida, ele gostaria de ter resolvido de uma forma mais rápida. Aí o Alexandre explica para ele, né, que essa ansiedade que nós temos muitas vezes de resolver as coisas não são adequadas, porque podemos cometer alguns erros e não estarmos preparados ali para fazer a coisa da maneira correta, por isso que eles tinham que tomar mais cuidado, né, estudar mais os casos e tomar mais providências com calma, com muito cuidado, para poder não cometer nenhum erro, não cometer nenhum equívoco nesse trabalho todo e em todos os trabalhos que eles fazem. E aí Alexandre fala assim: somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou, depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos, em toda parte, a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Então ele continua reforçando para o André Luiz a necessidade, né, do cuidado, do trabalho. Como ele diz aqui, não existem milagres para a lei fazer o culto do menor esforço, quer dizer, fazer as coisas mais fáceis, esperando um resultado positivo, né? E ele diz que a prática do amor é o que manda em toda a atitude nossa, em todo o trabalho, em toda a nossa vida, a prática do amor em tudo aquilo que nós fazemos. No curso de seus esclarecimentos, alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. André Luiz não perdia a oportunidade
e perguntar, né? Ele não tinha o menor problema para fazer pergunta e ficar questionando ali para responder as suas dúvidas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Olha só que afirmação importante que ele faz aqui, né? Que por enquanto a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres são de natureza irracionais. Quer dizer, simplesmente para satisfação dos instintos, né? Instintos sexuais. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de canga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Coisas que nós não conseguimos ainda no nosso estágio evolutivo, imaginar e pensar nesse nível de raciocínio que ele está colocando aqui, né? Porque estamos ainda muito brutalizados, estamos numa faixa com relação à parte sexual, numa faixa primitiva, brutal, e ainda não estamos conseguimos enxergar uma esfera mais alta, mais importante nessa área. Então ele fala que evita até comentários, né? Eles evitam comentários, os espíritos mais equilibrados evitam até comentar, eles se enxergam dessa maneira, como sendo coisas ainda primitivas para nós, e que eles não comentam, não julgam, eles sabem da nossa dificuldade ainda evolutiva nessa parte, e aceitam e enxergam dessa maneira, e sem julgamentos.
Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Ele estava abordando esse tema aqui justamente porque André Luiz estava perguntando, né? Estava questionando. Até porque não estava sendo mais rápido ali a encarnação de Segismundo, né? Por que estava demorando tanto, por que precisava esperar tanto tempo, preparar tanto ali aqueles espíritos para essa condição. Justamente por isso que o Alexandre está dando essa explicação toda, mostrando para André Luiz o quadro ainda que a humanidade se encontra nessa área, a maioria, né? É claro que não é completa, mas a grande maioria da humanidade ainda está na área sexual, vivendo com brutalidade, como primitivos ainda. Continuando aqui, olha, Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, né? Então ele entendeu que até para o Alexandre ser mais detalhista ali nas explicações, era também indelicado, era difícil para ele abordar esse assunto, né? Para não cair na parte de julgamento. Né? Esse que era a sensatez do espírito aqui do Alexandre, é para não cair nessa parte, né? De fazer comentários, julgamentos desnecessários que não vão acrescentar nada ali ao ensinamento dele. Então ele fala, compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o delicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. Então Alexandre ainda continua tentando explicar para ele aqui. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolua com o ser, enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Quer dizer, à medida que o homem vai evoluindo, o homem, ser humano, vai evoluindo nessa área, ele vai modificando a sua visão, né? O equilíbrio, vai tendo mais equilíbrio. O caminho, como ele diz aqui, nos dirigimos a caminho do equilíbrio. Quando tiver mais equilíbrio, em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia neste divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus.
Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então, é para onde caminha o nosso entendimento com a nossa evolução, né? Não só na área sexual, mas em todas as áreas, né? Para enxergar todo o nosso potencial como uma forma mesmo divina, dado a todos nós por Deus, suprema e dando a esses potenciais o devido valor, a devida importância e o respeito também que merecem, né? Nós ficaremos por aqui hoje, semana que vem nós continuaremos deste ponto. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana, que Deus nos abençoe.